Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de enfermeiro da Marinha, o CSM, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas de graça aqui no YouTube para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. E se você quiser que mais vídeos assim sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botãozinho aqui embaixo de curtir, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. Saca só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição, que a gente tem um link para você baixar uns materiais de estudos como provas anteriores, um cronograma que vai ajudar muito na sua preparação para esse concurso. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Então, ó, aqui o próximo capítulo, então, ele vem todo, aquele manual, a leitura é fluida, assim, porque ele vem todo costuradinho, né? E conversando sobre os conceitos, ó. Então, ele fala lá de um geral, né? De uma definição geral, depois ele traz aqueles conceitos ali, e aí trabalha num próximo capítulo os conceitos de cultura de segurança do paciente. Tá? Eu não vi nas provas da Marinha esses conceitos, tá? Como eu já disse para vocês, mas as bancas em geral têm cobrado quando elas querem apertar um pouquinho em relação à segurança do paciente, elas fogem da questão do protocolo para ir para esse conceito de cultura de segurança, tá? Então, gosto sempre de trazer, quando eu trabalho, né, um concurso, porque às vezes a gente foca, a gente prioriza mesmo, né, olhar as definições, por exemplo, lá do protocolo de cirurgia segura, que é um protocolo que tem várias questões ali, né, e deixa de lado esses conceitos que é onde geralmente, né, aí eles apertam e a gente acaba perdendo, né, aquela questão. Então, os conceitos de cultura de segurança do paciente, né, estão estabelecidos ali na portaria, né, interministerial, né, GM 529 de 2013, tá? Então, até às vezes o pessoal diz, não, mas né, a segurança do paciente não é novo, a gente tem quase 10 anos, né? Mas se a gente vai pensar um pouquinho, né, tem situações que a gente tem há muito tempo, né, estabelecidas ali na prática e que a gente ainda tem, às vezes, né, por exemplo, a Política Nacional de Humanização, né, a gente tem ela desde 2003, e ainda vem muito em concursos e ainda, né, às vezes, eles conseguem apertar em relação a ela, que é, né, já amplamente discutida aí há 20 anos quase, né? Então, por isso que a cultura de segurança do paciente ela tem sido tão presente, né? Porque ainda dá para a gente pensar que é recente, né? Esses conceitos, tá? Então, os conceitos de cultura, ó, então na cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo os profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumam responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares, né? Então, o núcleo lá de segurança do paciente, ele tem, né, que reforçar essa cultura, né, para que o trabalhador, ele assuma uma cultura de segurança do paciente, né? A cultura vai priorizar a segurança acima de metas financeiras e operacionais, tá? É uma cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e resolução dos problemas relacionados à segurança, né? Uma cultura que, a partir da ocorrência ali dos incidentes, promova o aprendizado organizacional, então, aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Então, que se fale sobre o incidente e que aquele erro sirva para um aprendizado e não sirva de uma forma punitiva, né? E é uma cultura que vai proporcionar recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. Então, ó, ele traz depois, né, então, seguindo ali, dando sequência, né, aos capítulos, ele vai falar muito desse modelo, tá? Também já vi, não vi em provas da Marinha, mas já vi em outras bancas, tá? Inclusive essa imagem, tá?
que é o modelo do queijo suíço, né, do James Hansen, não sei se é assim que diz, tá? Mas deve ser. Então, falando que as barreiras que impedem que o risco atinja o paciente podem ser, né, profissionais atualizados, uso de protocolos clínicos, uso de checklist cirúrgico, de protocolo, por exemplo, de higiene das mãos, de dose unitária de medicamentos, né? Então, que a gente tem que pensar que as barreiras ali para que se evite, né, o risco ou, né, potencialize um erro, que elas são várias, né? Mas que se a gente tiver uma organização sistemática disso, né, tu vai conseguir transversalizar, né, e diminuir. E aí eles sugerem esse modelo de queijo suíço, né, que se a gente pegar um queijo suíço e fatiar, né, os buraquinhos ali do queijo, eles vão, né, se transpassar, tá? Então, mesmo que tenha, né, diversos buraquinhos, né, a gente consegue um eixo único. Então, aí ele trabalha ali dentro da referência muito isso, né? Uma cultura baseada nesse modelo, que é um modelo em que a gente vai conseguir, né, transversalizar e aí diminuir a possibilidade da ocorrência do incidente, né? Causar dano, que é o evento adverso, tá? Então, é bem legal também, eu já vi, eu não me lembro a banca exatamente, né? Eu já trabalhei ali com várias bancas, né, de concurso, mas teve uma banca uma vez que trouxe esse modelo, né? E aí falou, né, o que era o modelo do queijo suíço e cobrou os conceitos de cultura. Então, tem diversas formas, né, de cobrar, na verdade, né, sobre isso, né? Então, após, né, então, ele trabalhar ali na nossa referência sobre ali, o modelo do queijo suíço, ele traz, né, a questão sobre quais mudanças, né, precisam ser requeridas. Então, ele vai trabalhando em relação a isso, né? Que é necessário mudar a busca de erros como falhas individuais, né, para compreendê-los como causados por falhas do sistema, né? Então, a própria questão, né, se a gente vai ter uma cultura de olhar isso como para aprendizado, né, e não como punição, a gente tem que parar, né, com a questão de mas é aquele profissional, né, que faz sempre a mesma coisa, o erro é sempre naquele turno de trabalho, né, para se compreender como uma falha, né? Então, talvez aquele turno de trabalho, né, consiga, né, lavar as mãos com menor frequência. Por quê? Porque a equipe ela é muito reduzida e a carga de trabalho ela é grande, né? Em dizer, não, aqueles profissionais eles não lavam as mãos porque eles não gostam de lavar as mãos, né? Então, que a gente precisa olhar, né, amplamente para o todo ali, que está comprometendo, por exemplo, né, que aqueles protocolos sejam cumpridos, né? Então, é necessário mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa, tá? Então, várias vezes, né, se vocês enxergarem cultura de punição ou realizar punição, né, não tem punição, é abolido ali dentro da segurança do paciente, tá? Mudar do sigilo para a transparência, então, mesma coisa, ó, houve um erro, por exemplo, dentro lá do centro cirúrgico, né? Também tinha muito essa coisa de ficar velado ali, né? A cultura ali do sigilo dentro da sala, né? Então, que também a gente mude de uma cultura de sigilo e de punição, né, para uma cultura de transparência. O cuidado deve deixar de ser centrado no médico para ser centrado no paciente, né? Mudar os modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente para modelos de cuidado realizado por equipe profissional, né? Interdependente, colaborativa e interprofissional, tá? Então, ele também explora muito isso, né? O quanto, né, que a gente precisa romper com esse modelo, né, biomédico, médico centrado, para que possa
estabelecer uma cultura, né, mais multiprofissional. E a prestação de contas, ela deve ser universal e recíproca, e não do topo para a base, tá? Por isso que também é determinado ali dentro da portaria, né, que a segurança do paciente ela está diretamente relacionada à gestão com assistência, né? Não tem como ser fragmentado. A gente não vai estabelecer uma cultura do paciente se a gente não tiver uma coparticipação, né? E aí, cada conceito, quando ele explora ali dentro do material, isso fica muito claro, tá? Então, na portaria ali, GM 529 de 2013, né, eles começam explorando que duas questões, né, motivaram a Organização Mundial de Saúde a eleger os protocolos, né, acho que eu falei um pouquinho para vocês também lá no início. Uma é o pequeno investimento necessário para sua implantação, e a outra é a magnitude dos erros e eventos, né, adversos decorrente da falta deles, né. Então, ali dentro daquela referência, eles trazem também, assim, muitos dados, né, o quanto teve de erros, principalmente, né, com a administração errada de medicamentos ou de dose, né, administração de dose maior, né, do que o prescrito, o que deveria ser administrado para aquele indivíduo, a questão da lavagem das mãos, né, o quanto ela potencializa as IRAs, né, que é as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a gente tem dados muito, né, disso. Assim, quem trabalha na assistência no hospital sabe, assim, que, né, o CCIH está sempre com aquela mesma, né, vira e mexe, eles estão fazendo ações ou encontros ali de educação permanente, focando na higienização das mãos, né? E o profissional fica, ai, que saco, de novo, higienização das mãos, todo mundo sabe fazer isso, né? A gente sabe fazer, mas muitas vezes, na prática, não é feito como deveria, né? Ou se fere a técnica, né? Não se cumpre com os passos e o tempo previsto para a higienização das mãos, ou, né, não se cumpre com os 5 momentos que são estabelecidos dentro do protocolo. Então, ali, ainda dentro da referência, tá, pessoal, assim, ó, é explorado os desafios globais, né? Então, que esse material, ele foi, né, e essa política, ela foi estabelecida porque a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu, né, alguns desafios, né, a nível globais, né? O primeiro desafio global, então, no biênio ali 2005-2006, focando nas infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Então, as IRAs, com o tema uma assistência limpa é uma assistência mais segura, né? Então, isso, assim, ele tem um capítulo que ele explora muito em relação a isso, e a banca gosta bastante, tá? Então, essa banca da Marinha aí, ela gosta bastante de abordar a higiene das mãos, talvez por isso, né? Porque é bem explorado dentro da referência de escolha deles, né? Então, o propósito era promover a higiene das mãos como método sensível e efetivo para a prevenção das infecções, tá? E o período de 2007 a 2008 foi marcado pelo desafio de promover a segurança dos pacientes na cirurgia, né? O tema Cirurgia Segura Salvam Vidas apresenta o objetivo de diminuir a mortalidade causada pelas intervenções cirúrgicas. Então, também, ele traz em algumas provas, tá, sobre o protocolo de cirurgia segura, mas é menos frequente do que questões de lavagem das mãos, tá? Então, aqui um esquema que também vem lá na referência de adaptação dos principais grupos de atividades da gestão, né, da qualidade e segurança do paciente. Então, para que haja uma promoção de uma cultura de segurança, tem que ter monitoramento dessa segurança. E aí, cada protocolo também estabelece quais são os indicadores, né? Como é que eu avalio, né, se eu estou efetivamente, né, realizando uma prática com vistas à segurança do paciente. Então, cada protocolo traz indicadores para que sejam avaliados, né? O lado de lesão por pressão é isso, assim, né? O número de lesões por pressão naquele ambiente, por exemplo, né?
lá na UTI, qual é a porcentagem que a gente tem de pacientes que desenvolvem lesão por pressão na internação. Tem um dado que é esperado, né? Então a gente tem um número que é esperado, até porque são pacientes com condições, né, mais complexas, né? Então, onde o dano ele vai estar mais presente, né? Mas tem formas, né, de melhorar esses indicadores, né? Ou deixar ele dentro do mais prevalente ali, né? Então, precisa monitorar essa segurança e aí realizar ciclos de melhoria. Ó, não está bom o nosso indicador, né? Não está de acordo com aquilo que está preconizado dentro do protocolo. O que a gente vai fazer para melhorar esse indicador e para planejar a segurança? Então, vamos planejar de que forma, né? Precisamos aumentar também as ações de educação permanente. Aí cada instituição ela vai organizar de uma forma. Não esqueçam que nunca vai ser numa forma de qualidade assim quantitativa, né? De premiação relacionado à questão financeira. Vai ser relacionado à proposta ali do protocolo. E aí ele traz também algumas características do sistema de saúde que predispõem à ocorrência de falhas, né? Então, ambientes incertos e dinâmicos. Então, por exemplo, lá um pronto-socorro, ele é um ambiente, né, que já vai predispor essa ocorrência, uma sala de urgência e emergência, né? Por ser um ambiente, então, por isso que tem, né, que o profissional ele tem que assumir a cultura de segurança, para que, bem, mesmo que eu estou num ambiente que ele é mais propenso a falha e a risco, né, pela dinâmica ali do trabalho. Então, de que forma? Vai ficar mais organizado? Como é que vai ser isso, né? Aqui, eu me lembro, assim, quando eu fiz o meu estágio da graduação, que no pronto-socorro a gente tinha uma caixa, né, com as lâmpadas para manter, né, as soluções aquecidas. E tinham eram 3 caixas dentro da emergência, né, uma caixa com ringer lactato, uma caixa com soro fisiológico e uma caixa menor com soro glicosado. E aí, quando se fazia a revisão, né, que no início lá do plantão, eu acompanhava a enfermeira no checklist ali dos materiais da sala, frequentemente tinha, né? Então, soro fisiológico dentro da caixa do ringer, soro glicosado, né, dentro da caixa do soro fisiológico, e o quanto aquilo, né, potencializava, por exemplo, né, a ocorrência, né, de um evento adverso, né? Porque se fosse administrado de forma errônea, isso ia potencializar esse evento adverso, né? Então, ela se arrumava a caixa no final do turno, aquilo, né? Então, e sempre aí, quando chegava o paciente, eles faziam assim, né? Lê em voz alta essa solução que tu está colocando, para evitar, né? Que tivesse sido pego, por exemplo, na caixa, esperando que fosse uma coisa, mas na caixa estava outra, e aí era administrado errado. Então, eles tinham uma dinâmica para diminuir, né, a ocorrência ali de um evento, tá? E tem várias orientações dentro do manual, ele explora isso, né? A questão, né, da vaselina em frasco, então, de ser hoje, né, dentro de um frasco, onde a gente não consiga, por exemplo, conectar um equipo para que se evite, né, uma administração errada. Eles trazem no protocolo aquele de administração segura de medicamentos, né, que os eletrólitos, eles precisam hoje ter aquela tarjinha, né, preta de medicação de alta vigilância. Então, porque ficava muitas vezes os eletrólitos juntos com os flaconetes, né, de água destilada, e isso também gerava, né, um evento adverso. E então, se ele tiver a tarja ali de alta vigilância, né, o profissional ele vai ter maior atenção, mesmo que ele né, realize ali dentro do protocolo, ele sugere 11 certos, né, na administração de medicamentos, ele vai dar mais atenção porque ela tem uma identificação, né, que chama atenção para isso. Então, tem várias coisas que hoje, né, dentro do protocolo, vão diminuir a ocorrência de falhas, né?
Então, várias fontes de informação também, né, predispõem à ocorrência de falhas. Então, por isso que tem que ser uma decisão institucional, né, e não aquela ali centrada, que muitas vezes é centrada na figura médica, tá? Então, mas ele disse que é para mim fazer dessa forma. Não, mas a instituição, ela decidiu que nós vamos fazer desta, né? Mudanças, imprecisões e objetivos que se confundem, necessidade de processar informações atualizadas em situações e circunstâncias que mudam rapidamente, dependência de indicadores indiretos, problemas podem ser imprecisos, as ações que têm consequências imediatas e múltiplas, momentos de intenso estresse premiado por longo período de atividades, né, rotineira e repetitiva, né? Então, por isso, ali, a questão do bloco cirúrgico, a gente sabe que é uma ação bem repetida, aquela rotina, UTI, né, as unidades de tratamento intensivo também, então tem maior predisposição a falhas, tecnologia sofisticada com muitas redundâncias, né? Quando eu trabalhei na UTI, eu lembro que eu tive uma capacitação da ECMO, né, da máquina lá de circulação extracorpórea. E aí aquilo me dava uma agonia de, meu Deus do céu, né? Assim, ó, a chance de um erro com esse negócio, ela é enorme, né? E aí foi o representante lá nos fazer uma capacitação e a instituição queria colocar aquilo em uso, né? E aí a gente fez uma força, assim, pela enfermagem de que não, né? Que uma capacitação com um representante de um produto ele não era suficiente para a gente manipular, visto a complexidade daquilo ali, né? E aí teve, assim, aí fizeram um curso em relação, mas é um equipamento que é muito complexo, né? E aí só aquelas enfermeiras que foram, né, para o curso mais intensivo eram aquelas que estariam operando com a máquina. Então, e é uma tecnologia bem sofisticada, o que dá vai ter um impacto, né, bom ali para assistência do paciente, mas que tu tem que estar muito também preparado, né, para lidar, né, com aquele equipamento. Não sei se algum de vocês já trabalhou diretamente, né, com a máquina de circulação extracorpórea, mas ela é bem complexa, assim como a hemodiálise, né? Ali, colocar um paciente numa diálise não é, né, tão simples. Então, quanto que a gente tem que ter cuidado, né, com isso? A interface entre o operador e equipamentos complexos, né? Então, muitas vezes confuso, um alto risco, múltiplos indivíduos com diferentes prioridades e um ambiente de trabalho altamente influenciado por normas, né? E pela cultura organizacional. Aí, isso aqui eu achei interessante que ele traz, tá? Não vi também na banca, tá? E nem, acho que em outra banca, tá? Que eu me lembre. Mas, assim, como ele gosta de explorar, né, os conceitos, assim, né? Então, e é um modelo, né, que está colocado dentro ali da referência, eu quis colocar para vocês, assim, para a gente, pelo menos, ter visto. Então, que é o modelo sinergético, tá? Que eles propõem ali dentro da referência, onde, né, é a sinergia, então as competências ali do enfermeiro com as necessidades do paciente, né? Se tiverem uma sinergia, né, uma energia direcionada, vão fazer, né, com que essa prática ela seja mais segura, né, e que aí os recursos humanos e estruturais eles sejam adequados, que a tomada de decisão ela seja realmente efetiva, né, dentro da segurança, que tenha um reconhecimento, né, e aí é uma forma de promover a cultura, vai também, né, ali promover uma liderança autêntica, com habilidade de comunicação, tá? E aí, dentro desse modelo, ele traz muito a figura do enfermeiro, né? Então, as competências do enfermeiro ali, listadas, né? Então, o enfermeiro com julgamento clínico, investigação clínica, facilitação do aprendizado, né? Com colaboração, conduta, né? Moral, com prática de cuidados, e a autonomia, né? Pensando ali na questão também da necessidade do paciente, né? Então, tem pacientes que são mais resilientes, mas a gente tem pacientes que são mais vulneráveis, né? E, né? Então, que tem várias situações também, mas que eles precisam participar, né? Sempre a gente precisa trazer esse indivíduo, seja ele mais resiliente ou mais vulnerável, que ele participe, né?
da tomada de decisão e tem autonomia, né? Participação ativa ali no seu processo de cuidado, no seu processo de adoecimento. Então, bem legal, assim, né? Eu tinha lido uma vez sobre isso e agora, né, fiz uma leitura maior quando eu li o material novamente, mas porque traz, né, muito ali, né, a figura do enfermeiro, né, como o profissional, né, que vai tomar a frente, na verdade, nas questões de segurança, né? Então, ele é baseado em estudos de prática e expresso claramente a importância da articulação entre as competências da enfermagem e as necessidades do paciente, independentemente da especialidade prática. A premissa desse modelo sinergético é que quando o paciente tem necessidades e essas são ajustadas às competências de enfermagem, né? Então, a excelência clínica com as necessidades do paciente, né? Se tem uma passagem segura do cuidado, interagindo no ambiente de trabalho, utilizando da colaboração dos membros de forma verdadeira, com habilidade na comunicação, na liderança, com recursos humanos e estrutura adequada, e possibilitando, então, né, uma tomada de decisão efetiva. Tem algumas instituições assim que têm trabalhado melhor com essas questões, né, de segurança do paciente, que estabelecem, né, alguns protocolos para a passagem segura do plantão, né, por exemplo, que não seja aquela coisa, roda de conversa, ficou faltando isso, né, mas que a enfermagem, principalmente, né, o enfermeiro, ele se coloque, né, como com um olhar de excelência daquele cuidado, né, que realize, né, a sistematização da assistência e que ele consiga, inclusive nessa passagem de plantão, dizer isso, olha, né, tive que reavaliar, né, o que estava planejado para a assistência desse paciente, pois não estava obtendo resultados, né, então, que a passagem do plantão, ela seja mais complexa, porque essa complexidade, né, traga mais excelência clínica, ela vai ser mais segura para o cuidado, né? E eu tenho, né, não tenho dúvidas que realmente, né, a gente vai ter esse desfecho, né, se for colocado dessa forma. Esse modelo também, ele traz uma questão de uma abordagem holística, tá? E aí fala que a gente tem que incluir atividades específicas, tá? Como a facilitação da aprendizagem do autocuidado, resposta à diversidade, criação de ambientes de apoio e de cura terapêuticas, tá? Eu grifei, né, dei uma ênfase ali, porque, digo, vá que, né, eles resolvam perguntar quais são os meios, né, de intervenções ali para abordagem holística dentro do modelo sinergético, tá? Viajei, assim, um pouco na maionese, mas... né, dentro do que eu li, assim, fiquei pensando, né? O modelo também reflete a importância do enfermeiro serem autônomos, terem autoridade para alterar ou modificar sua prática e a expectativa de que esses assumam a responsabilidade por suas ações. Além disso, o modelo reconhece que a prática de enfermagem não ocorre dentro de um vácuo, mas sim interage, né, com o ambiente complexo que vai rodear, né? E aí, dos conceitos, né, dentro do material, de tudo ali que tem, e pensando na cobrança da prova, eu resumi um pouco do que a gente tem ali nas 100 e poucas páginas, tá? Pensando no nosso foco, porque também ele traz muito dados, ele trabalha muito com dados que, né, a banca não vai nos pedir isso, né? Olha, foi instituído um protocolo de higiene das mãos porque... né, 90% das infecções são relacionadas. Não, talvez ele traga isso ali, né, localize isso no cabeçalho da questão, mas não vai nos pedir números, né? E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que vai te ajudar ainda mais. Então dá uma conferida também, porque eu sei que vai fazer diferença nos seus estudos. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links da descrição aqui embaixo, que a gente vai te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!